Muito bem, começa agora o Arena Eleições dentro do novo dia. Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto de 2022. Bom. Passamos a régua no dia, não é isso? No mês. No mês, exatamente, no dia ainda não. Estamos a 31 dias do primeiro turno da votação no dia 2 de outubro. A gente tem esse reloginho aqui fazendo a contagem. Ó, aliás, está no nosso site, né, Stephanie? cnn.com.br/eleições, 31 dias. E daqui pouco mais de 22 horas estarão abertas as urnas em todo o país para o primeiro turno. E a gente está recebendo aqui o nosso timaço de analistas, de comentaristas, de repórteres também, que estão apurando coisa o tempo todo para trazer para a gente. E hoje nós contamos com presenças ilustres, assim como ontem, né, Stephanie? Como ontem, né? Se é bom, a gente repete. Vamos lá, vamos apresentar o nosso timaço, quem está aqui conosco hoje, cientista político Rafael Cortez, Boris Casoy, dispensa apresentações, mestre Boris Casoy, Thaís Herédia, que vai falar com a gente dos números da economia. Acabou de sair dado novo, né, Thaís? Acabou de sair o dado de desemprego, a taxa caiu para 9,1%. Engasguei. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Thaís Herédia sempre em cima do lance. Tem o pessoal de Brasília também. Vamos botar aqui na tela nosso timaço que chega lá de Brasília, aquela dupla dinâmica que vocês já conhecem, né? Gustavo Uribe, que acaba com todo o spray para garantir esse topete em dia. Basília Rodrigues conosco também. Essa é a dupla lá de Brasília. E tem o pessoal do Rio também, né, Rafa? É isso aí. Leandro Rezende e Fernando Molica, nossos mestres chegando também do Rio de Janeiro. E aqui no outro telão, no outro ponto do nosso estúdio, na Avenida Paulista, Felipe Nunes, o CEO da Quest, o homem mais procurado no dia. Quem me dera. Para falar sobre a pesquisa que a Quest divulgou hoje e ele, dá licença, Fernando Nakagawa. Também uso bastante laque, não tanto quanto o Uribe, mas... recordista de correspondências na CNN Brasil. Bom, e é com esse timaço que começa a partir de agora o Arena Eleições. Já vou passar a bola direto para lá, porque a gente já começa falando de pesquisa, né? Nova pesquisa Quest divulgada hoje. Vou me juntar ao time aqui também, para a gente já começar a destrinchar esses dados. Meu bom dia também, Felipe, Naka. Bom dia. Vamos lá? Vamos lá. Vamos embora. Os números são bem parecidos, né, Felipe? Acho que não teve muita alteração em comparação às outras pesquisas e até a última edição desse levantamento. Vamos mostrar antes? Vamos mostrar antes, só para o pessoal que eventualmente não tenha visto, os números da intenção de votos para presidente dessa pesquisa. Como é que está aí, Naka? Então, o ex-presidente Lula lidera com 44%, presidente Bolsonaro segue ali com 32%, Ciro com 8% e Simone Tebet com 3%. Na próxima tela a gente tem os candidatos que estão um pouquinho mais atrás, começando por Pablo Marçal com 1%. Na próxima tela temos aí? Temos aí, Marçal com 1%, Vera Lúcia também, e a partir daí Felipe Dávila, Sofia Manzano, todos com 0%, é uma aparição ali residual. E na próxima tela temos também Roberto Jefferson e Soraya Tronic para terminar a lista dos candidatos. Brancos e nulos, 5%, e indecisos com 6% nesta pesquisa. Pesquisa que está registrada e protocolada na Justiça Eleitoral sob o número BR 00585/2022. 1.000 pessoas ouvidas por vocês. 2.000. 2.000 pessoas, está escrito ali, eu que errei, entre os dias 25 e 28 de agosto, com margem de erro de 2 para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Colombo, parece, Naga, Stephanie, bom dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com todos vocês, com esse timaço da CNN. Olha, os números parecem não revelar muita diferença, mas tem uma que eu acho que merece o nosso destaque inicial. A soma do percentual de intenções de voto de todos os candidatos, à exceção de Lula, soma mais do que o percentual de intenção de voto do líder das pesquisas, ou seja, o que mudou nesse mês. A pesquisa Genial Quest esse mês nós tivemos 3 rodadas, no começo de agosto, antes da campanha, no meio de agosto, quando estava prestes a começar a campanha na TV, e agora, já com o tempo, o que a gente mostra é que as chances da eleição ser definida no primeiro turno são agora cada vez menores. Então, se você fosse editor de um jornal, essa seria a manchete? Essa, para mim, é a manchete. Por quê? Porque o bom desempenho dos candidatos da terceira via até aqui, nesse começo da campanha, está dando fôlego para um crescimento deles. Eles estão sendo beneficiados pela
pela aparição na televisão com horário político, por exemplo? No caso do Ciro, ele está sendo beneficiado por uma imagem positiva nas entrevistas, nas sabatinas, né? Isso é positivo para ele. No caso da Simone Tebet, ela está sendo conhecida, ela é uma candidata que tinha 80% de desconhecimento até aqui. Então a combinação de tudo isso, Colombo, Stephanie Naga, está gerando uma mudança no cenário significativo. A estratégia do PT até aqui era vencer no primeiro turno. Lembrando que o timing dessa pesquisa também pegou aquelas primeiras sabatinas lá do Jornal Nacional, mas ainda não pega o debate, né? Ainda não. Não, o campo terminou exatamente quando estava começando o debate, justamente para a gente ter na semana que vem o efeito do debate contabilizado. Muito bem. Antes da gente entrar de vez na pesquisa, analisar outros dados, vamos ali com o nosso time? Vamos lá. Porque foi exatamente, né? Vou já chamar aqui Fernando Molica, que está olhando os últimos dados, né? Ele sempre em cima. Molica, aquele bate-papo que a gente faz pouco antes de começar, você destacava exatamente isso que o Felipe Nunes vinha falando pra gente, né? Essa soma dos outros candidatos, quer dizer, vai apontando mesmo para um cenário de segundo turno, né? Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos. Pois é, eu dei uma olhada aqui na pesquisa, que está muito interessante, é muito detalhada, né? Permite um olhar bem interessante sobre o quadro. E o grande destaque é o tal do outros, no plural. Esse tal de outros eu diria, o grande destaque dessa pesquisa, né? Porque é a soma dos votos, não apenas do Ciro, da Simone, que puxam, né, essa categoria, mas também de outros, dos demais candidatos. Então, essa categoria, na última pesquisa, tinha 10% das intenções de votos. Nessa pesquisa, eles têm 13% das intenções de votos. No Sul, os outros, que recebiam 9% das intenções de voto, na pesquisa, aí, 15 dias, agora tem 14 pontos, pularam de 9 para 14. Entre o pessoal que tem curso superior, na outra pesquisa, na pesquisa anterior da Quest, 15% votariam em outros candidatos, não em Lula, não em Bolsonaro. Agora, de 15, passaram para 18. Entre os sem religião, de 10 para 16. Então, entre os que reprovam o governo Bolsonaro, na pesquisa anterior, 14% não votariam nem em Lula, nem em Bolsonaro. Agora são 16%. Então, isso é um dado muito interessante, que talvez, houve o horário da televisão, vieram as entrevistas no Jornal Nacional, outros candidatos passaram a ser mais conhecidos. Aí o pessoal do nem, né, que não quem Lula nem Bolsonaro, se animou um pouquinho. Agora, tem um lado bom para o Lula e para o Bolsonaro. Esse voto em outros é mais inseguro. Entre os que votam no Lula, 76% dizem que não vão mudar o voto. Entre os que escolhem Bolsonaro, 75% dizem que não vão mudar o voto. Eram 78%. Entre o pessoal do outros, o índice, a possibilidade de mudança de voto é bem maior. Eles dizem que 65% estão com outros, mas podem mudar esse voto. Enfim, o foco é nos outros agora. Os outros são grande foco, tanto de Lula quanto Jair Bolsonaro. Leandro, o pessoal está encontrando um caminho, o pessoal que não queria nenhum nem outro, a gente tanto falava nisso, né? Antes do começo da campanha propriamente dita, esse pessoal está achando um caminho a ponto de colocar a vida de alguém em risco dos dois favoritos ou não necessariamente? Meu amigo, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Stephanie, para todo mundo com a gente aqui no Arena. Bom, pelo menos eles encontraram uma oportunidade de tentar um caminho, né? Se isso vai mudar o jogo da eleição, a história brasileira mostra que não é bem assim que a banda toca. Essa polarização já está muito consolidada na cabeça do eleitor entre Lula e Bolsonaro. Há um grau de confiança no voto nos dois líderes, né? A Quest está mostrando isso também, que está muito consolidado. Há um cenário de estabilidade, mas, de fato, as novidades da semana passada, começo da campanha na televisão, exposição em TV aberta, começo da propaganda na televisão e no rádio, e isso trouxe aí um respiro, sobretudo, como o Felipe Nunes disse, para o Ciro Gomes, e aí já vou trazer um pouco de repercussão sobre as pesquisas IPEC e Quest, mas aí dados diferentes. Primeiro, né, IPEC, conversando com pessoas do PDT ontem e hoje pela manhã já trocando mensagens, né, há uma avaliação de que tem um dado ali positivo. O Ciro conseguiu aumentar
aumentar da pesquisa IPEC para essa recente, né, divulgada na segunda-feira, em 12 pontos percentuais o grau de certeza dos seus eleitores. Agora, olhando para a pesquisa Quest, que é uma fonte do PDT me passou, é o seguinte: olha, já dá para a gente começar a perceber que do começo do mês de agosto para cá, e isso até o Felipe Nunes destacou já, a pesquisa Quest está mostrando um crescimento de 3 pontos percentuais do Ciro. É pouco? É suficiente para conseguir embolar o meio do campo ali da sucessão, né, da disputa entre Lula e Bolsonaro? Não dá para a gente dizer ainda que o Ciro vai conseguir chegar lá na frente, mas para um candidato que vinha numa estabilidade baixa, 5%, 6%, já é alguma coisa. Para a campanha do PDT, isso já é um efeito do rendimento dele no JN e no debate da Bandeirantes também, desse começo todo de exposição, mais exposição do Ciro. E aí perguntei até para o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, qual que vai ser o tom da campanha do Ciro daqui para frente. Vai tentar focar mais nos ataques ao Bolsonaro ou vai mirar para cima do Lula? A avaliação que ele me fez é a seguinte: ele tem que tirar votos dos dois para tentar se viabilizar de alguma maneira, e existe uma preocupação no PDT do Ciro sair maior ou do mesmo tamanho, pelo menos, que saiu das eleições de 2018, que ele não saia com uma quantidade de votos menor nesse ano do que 4 anos atrás. E aí o que o Lupe me passou em resumo foi o seguinte: ele tem que tirar esses votos, mas tirar esses votos na bola. O que ele quer dizer com tirar na bola? A postagem que o perfil do Ciro Gomes fez, falando que o Lula era uma pessoa que era fraco psicologicamente e fisicamente, isso pegou mal dentro do PDT, inclusive ele tirou essa imagem da sua rede social. Bom, Basília, Uribe, vocês são de casa, podem esperar um pouquinho mais. Vou passar a bola aqui para o pessoal que está presencialmente, tá aqui conosco. Thaís, Boris, Rafael Cortez aqui com a gente. Rafael, queria começar te ouvindo a respeito disso, né, desse outros aparecendo no cenário com um crescimento maior na pontuação. E o que nos diz também, para aquele eleitor, né, mais básico assim, o que nos diz quando duas pesquisas trazem resultados tão semelhantes? Ontem tivemos IPEC, hoje Quest Genial, trazendo os dois primeiros colocados exatamente com a mesma pontuação, quer dizer, metodologias diferentes, resultados idênticos. Bom dia. Primeiro, bom dia, Stephanie, Rafael e todo o nosso time. Se a gente pegar a nossa primeira conversa, o primeiro indício, o primeiro indicativo, olha, vai ter segundo turno, ou tem uma chance importante de ter segundo turno. O que, do ponto de vista da candidatura Lula e Bolsonaro, coloca o seguinte desafio, né? Se eles confiam que, de fato, vai ser uma mudança, um crescimento, uma movimentação relevante desses outros, né? Mas não a ponto de colocá-los fora do segundo turno, como é que essas candidaturas vão tratar o eleitor que hoje escolhe Ciro ou escolhe Simone Tebet ou qualquer outro nome, né? A gente viu, por exemplo, no debate, o ex-presidente Lula já começar um flerte muito explícito, né, com esses dois nomes, por meio de elogios tanto a Simone quanto ao próprio Ciro Gomes. Então, em alguma medida, a gente já vai começar a assistir... Apesar de não ter recebido a troca, naturalmente, né? Porque não sou eu aqui, não vou cair nessa armadilha. Mas acho que esse é um ponto importante. Então, a gente deve continuar a ver uma eleição ainda mais radicalizada. Porque tanto Lula quanto Bolsonaro têm pouco incentivo para bater, entre aspas, nesses outros, justamente para pensar no eleitorado no segundo turno, porque em alguma medida eles vão começar a precisar atrair esse eleitor numa disputa que pode ir para segundo turno. Boris, como você recebeu aí esses primeiros dados da Quest, hein? Tem uma coisa que a gente deve ressaltar, que a pesquisa foi feita entre 25 e 28, o que mostra que o debate aparentemente não foi captado pela pesquisa. Então, eu acho que essa pesquisa, neste momento, deixa a desejar em relação à nova realidade projetada a partir do debate. Mostrou que o Ciro é um ponto importante para haver segundo turno ou não. O restante que a gente está discutindo, eu acho que é uma questão de respeito a eles. Mas eles estão absolutamente fora. Eu não vejo a possibilidade, pelos números, pelas tendências, de que algum deles possa florescer e tentar alguma coisa em relação aos dois protagonistas.
E eu acho que a discussão neste momento é se vai haver segundo turno ou não. Eu não aposto, eu acho que estão postas ainda está posta a questão da publicidade eleitoral, sim, cuja repercussão a gente ainda não tem inteiramente. Eu acho que a pesquisa que deve ser apresentada pela Folha, pelo Datafolha amanhã, vai revelar com mais proximidade com a realidade o que está acontecendo. Eu acho essa pesquisa que nós estamos analisando hoje ainda prematura. Amanhã, sim, já capta o debate e capta grande parte da propaganda eleitoral no rádio e TV. Rafael Colombo, Boris Casoy já está ansioso pelos próximos resultados, olha aí. Todos nós, né? Todos nós. Aliás, tem IPESP para sair, tem Datafolha para sair amanhã também. O Datafolha já capturando tudo o que aconteceu até agora, inclusive uma parte das nossas sabatinas feitas todos os dias às 8 da noite pelo William Vac. Basília e Uribe, quero aproveitar aqui o entrosamento de vocês. O mérito de um bom técnico de futebol, e é isso que eu estou procurando fazer, é botar os craques para jogarem juntos. Em que posição, pouco importa. Então, vocês têm alguns minutos aí para se virarem sozinhos e juntos para falar sobre as impressões de vocês, sobre as pesquisas, conversando, trocando ideias. Bom dia de novo para vocês dois. Tudo bem, Colombo, Stephanie, mais uma vez. Bom dia a todo mundo que está aí com a gente nessa grande arena. Eu vou falar pouco para deixar um pouquinho também para o Uribe e a gente vai batendo aqui essa dobradinha. Cada dia sua agonia. Então, essa pesquisa vem mesmo para mostrar quais os efeitos das sabatinas no Jornal Nacional, o início do horário eleitoral. Eu até avalio que também pode conseguir aferir aí os efeitos daquela operação contra empresários que foi identificada com o eleitorado bolsonarista, quando o Supremo Tribunal Federal vai recolher os celulares de empresários que estariam falando de golpe em um grupo de WhatsApp. Nessa pesquisa dá para perceber que nada muda quanto à intenção de votos, mas o foco, olhando para a rejeição, mostra que teve uma mexida, pelo menos para Ciro Gomes. Então pode já ser um efeito do rendimento dele na entrevista no Jornal Nacional na semana passada, em que ele conseguiu reduzir a rejeição do eleitorado a ele de 52% para 48% dos votos. Isso vai bem na linha do que eu e o Uribe falamos ontem, quanto às estratégias agora dos principais candidatos, né, em focar na rejeição, no que dá para falar de pior sobre o outro. Então, o tempo das propostas, esse que a gente sempre apela como o mais importante, pode não ser o privilegiado pelas campanhas agora nesta reta final de um mês para a eleição de fato. É aberto o tempo da narrativa, em que um vai falando mal do outro para minar as chances dele se tornar perceptivo junto ao eleitorado. Então aqui a gente vê que a rejeição a Ciro caiu e isso deve acender alertas nas outras campanhas, porque isso aqui lá na frente pode mexer com um ou outro ponto percentual para os principais colocados, Lula e Bolsonaro. Noto também que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recuperou no sul do país, foi de 33% para 37%, e ali, dentre as regiões, era onde Bolsonaro surfava melhor do que Lula, na região sul. No caso, Lula está mostrando aqui que está conseguindo se recuperar ponto a ponto. E um outro destaque, mas a gente poderá falar ao longo aí do nosso Arena, que me chamou mais atenção, é o hábito de se informar pelas redes sociais, que deu um salto de um levantamento para o outro, a ponto de chegar ali e fazer sombra no hábito televisão. Então, esta é uma boa notícia para a campanha bolsonarista, porque os eleitores que se informam pelas redes sociais votam mais em Bolsonaro do que em Lula e nos outros candidatos. Então, neste caso aqui, levando em consideração a Quest, que bom que a gente está com o Felipe Nunes aí, vai poder perguntar para ele diretamente, a gente observa que os eleitores estão se informando cada vez mais pelas redes sociais, faltando muito pouco para as eleições, ainda que TV seja o veículo predominante, as redes tiveram um avanço. Uribe.
Vamos lá, vamos aqui. Pelé, Garrincha, Marta e Formiga, duplinha dinâmica. Eu vou puxar pelo ponto do sul do país, porque as pesquisas internas do PL, do presidente Jair Bolsonaro, já apontavam uma recuperação de Lula. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro praticamente vai virar cidadão gaúcho essa semana. Estará no Paraná, mas logo depois vai para o Rio Grande do Sul e fica até o próximo sábado. A questão é que, apesar da pesquisa mostrar uma tendência maior da disputa ser decidida no segundo turno, amargou um pouco a bebida do presidente, o tererê do presidente, em relação a alguns indícios apontados. Primeiro, a oscilação da rejeição do presidente vinha sendo negativa desde junho. A gente vê a primeira pesquisa Genial Quest da série histórica que aponta uma oscilação positiva desde junho, ou seja, aumentou a rejeição ao presidente. E há também uma queda da popularidade do presidente junto àquele eleitorado mais jovem, que chega de 16 até mais ou menos 34 anos. É um ponto que mostra que o presidente Jair Bolsonaro precisa falar mais com os jovens. E isso a campanha à reeleição tem se preparado mais. E aí há dois pontos que jogam uma água fria no Palácio do Planalto. Um deles, a estratégia central do presidente, que é sobre a corrupção, é ainda o quarto problema apontado pelos brasileiros como principal do país. Economia, pandemia, a questão social está bem à frente. Então é uma questão para se saber se vai colar mesmo o discurso do presidente Jair Bolsonaro contra Luiz Inácio Lula da Silva da corrupção e mais Auxílio Brasil. A gente estava falando ontem da questão da segunda parcela dos R$600 paga em setembro. A questão é que a estratégia de contraofensiva do PT, tentando dizer que é uma medida eleitoral, parece, pelo menos pela pesquisa Genial Quest, que tem feito algum efeito sobre o eleitorado que ganha o Auxílio Brasil. Por exemplo, para 76%, o aumento para R$600 ou diminui ou não faz diferença no voto ao presidente. E 66% do eleitorado aponta na pesquisa que já sabia ou que espera que o Auxílio Brasil voltará a ser de R$400 no ano que vem. Então isso mostra alguns pontos negativos que a campanha à reeleição de Jair Bolsonaro vai ter de sentar e repensar para tentar melhorar nas próximas pesquisas. Muito bom, dupla afinadíssima aqui de todas as manhãs do Novo Dia. Thaís, eu ia te chamar agora, mas eu recebi o recado aqui que o Fernando Nakagawa quer conversar com a gente. Vamos lá? Ah, é para eu ir também? Você também, claro. A gente vai falar de números, vai falar de economia. Eu não me sinto seguro para trocar ideia com o Naka a respeito de números, entendeu? Ah, sei. Você se sente inseguro. Eu me sinto inseguro. Eu queria que você fosse com a gente lá e fala essa. Trocasse uma ideia com o Naka. Aí você coisa de número, Rafael Colombo, raiz quadrada, inseguro com qualquer tema. É um programa de humor, não é possível. O que é? Desemprego? Desemprego. Então, o número saiu agora há pouquinho. Ali, tá exatamente, o número acabou de sair agora há pouco. Thaís nos alertou e o número é positivo para o governo, porque a taxa de desemprego, Colombo, Thaís e Felipe, até o trimestre encerrado em julho caiu para 9,1%, estava em 10,5% no trimestre até abril. Há uma queda, mas essa queda foi ligeiramente pior do que o esperado pelo mercado financeiro, que estava esperando um desemprego em torno de 9%, 8,8%, portanto veio um pouquinho acima. Os números são positivos por quê? Porque o número de desempregados caiu ao patamar de 9,9 milhões. 9 milhões e 900 mil brasileiros estão sem ocupação. Atualmente é o menor patamar desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. É inquestionável que está havendo uma melhora no mercado de trabalho. Mas, Felipe, por que isso não chega necessariamente nas intenções de voto do presidente Bolsonaro? O mercado de trabalho está melhorando, teve Auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro, Auxílio Taxista, uma série de medidas, mas aparentemente os números do presidente não melhoram. Naga, essa é a pergunta, porque a gente fica muitas vezes olhando para o placar do jogo, né, para as intenções de voto, mas o que a gente tenta fazer na pesquisa Genial Quest é trazer um pouco da sociologia eleitoral que nos ajuda a entender o cenário. E essa sua questão diz exatamente respeito a isso. Eu vou explicar por quê. No mesmo levantamento em que a gente mostra essa estabilidade, que a gente começou a discutir aqui, a gente também mostra dois elementos. Primeiro, as pessoas perceberam, na opinião delas, que os auxílios e as medidas econômicas, as bondades do governo, são medidas com efeito muito mais, com objetivo muito mais eleitoral do que, de fato, com medidas para ajudar as pessoas. A pesquisa traz, pelo segundo mês consecutivo, o indicador de que mais de 60% dos brasileiros acha que o presidente está fazendo isso para ganhar a eleição. Então, isso impede que esses benefícios sejam traduzidos em gratidão, que é a confiança que o voto precisa. Esse é um elemento. Agora, o segundo
E esse mais específico, eu convido quem está nos assistindo a procurar isso no relatório, está lá na página 30 e tantos, né? A gente perguntou para as pessoas, você percebeu diminuição no preço da gasolina? Você percebeu diminuição no preço da energia elétrica e dos alimentos? E o mais interessante, naquilo que deveria pegar, ó, Thaís está ali com a tela na mão. Era meu destaque, era meu destaque. Então atrapalhei, Thaís, vou parar aqui. Não, eu vou parar aqui. Aliás, vocês podem aproveitar. Mas o ponto, Thaís, é exatamente isso. Naquilo que é mais fundamental para o eleitor de baixa renda, que é o que está em disputa. Ou seja, traduzindo aqui, o pessoal ouve a gente falando aqui que houve deflação em junho, julho, agosto, junho não, né? Julho e agosto, não é? Julho e agosto. Julho e agosto. Aí vai no supermercado e fala assim, bom, o Rafael e a Thaís estão vivendo em que mundo? É isso, Thaís? Isso. Talvez eles acreditem no NACA, a gente está com problema. Certamente, Não, aqui, Felipe, esse era um dos destaques, a gente inclusive deu esse destaque no CNN Money mais cedo, eu e Priscila Yasbeck, porque para 79% das pessoas não houve percepção na redução do preço dos alimentos. Então, assim, 80 e tantos por cento reduziu gasolina, 41% reduziu a conta de luz, ainda é menos do que quem não percebeu isso ainda. Então, mostrando que a redução da taxa de luz teve uma intensidade menor do que aquela percebida dos combustíveis. Agora, quase 80% das pessoas dizendo não ter percebido uma redução da inflação. Ontem saiu o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Atacado, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, mostrando finalmente uma desaceleração inicial, um processo de desaceleração inicial dos alimentos. Aí, Felipe, eu devolvo a bola para você, porque essa correlação entre a renda, o IBGE, por exemplo, mostrou agora que houve uma recuperação da renda com relação ao trimestre anterior, mas com relação ao trimestre do ano passado ainda não, ainda tem uma perda. Então tem uma perda de renda, ainda tem uma percepção de inflação naquilo que pesa no orçamento das famílias de renda mais baixa, porque a gasolina não faz diferença para elas, que é o alimento, e ao mesmo tempo tem mais emprego. Então queria entender como é que você acha que isso, a partir de agora, se isso de alguma forma, mesmo com essa percepção de que as medidas são eleitoreiras, se isso pode acomodar algum voto para Bolsonaro. A aposta do governo é toda, na minha avaliação, na combinação desses resultados, na criação de um cenário positivo para que o eleitor vá. Vamos lembrar, faltam 31 dias para a eleição, as coisas estão só começando, né? Como assim? Não, está só começando. Thaís, a gente se esquece, em 2018, vou fazer aqui um ponto rapidinho, em 2018, a primeira semana da eleição na TV, o Bolsonaro perdeu 6 pontos percentuais com os ataques da campanha negativa, principalmente do Alckmin a ele. Aí veio a facada e a coisa mudou completamente. Campanha eleitoral tem então, efeito. Mas aí vou te interromper aqui, porque é o seguinte, você está falando de um evento absolutamente fora de propósito, um crime que foi cometido contra um pré-candidato. Tomara que as coisas continuem como estão, bem, né? Claro. Embora a gente já tenha tido episódios de violência nesse período eleitoral aqui. Mas para mexer em alguma coisa ao ponto de alterar o quadro que a gente tem agora, precisa acontecer alguma coisa dessa magnitude, alguma coisa assim absolutamente inesperada, extraordinária? Essa é a minha avaliação. Ou seja, por que eu fui me referir a 2018? Porque o cenário econômico, Thaís, Colombo, nesse momento, é um cenário favorável ao presidente, claramente. O ambiente está muito favorável. Mas tem um desafio, a imagem do próprio presidente. Ele acumulou ao longo do seu mandato muita rejeição em um grupo que é fundamental nessa eleição, as mulheres. As mulheres que são o grupo com maior grau de indecisão nessa eleição. Ali vai se definir o processo eleitoral. Nesta pesquisa, na pesquisa Genial Quest que a gente está publicando hoje, a gente viu que parou de crescer a vantagem de Bolsonaro sobre Lula nos evangélicos. Então é como se ali já tivesse havido, né, ele já recuperou o que podia recuperar, e a distância com as mulheres e na renda baixa não diminuiu a vantagem de Lula. Então, Thaís, o cenário todo é positivo para o presidente. Isso é o que eu chamo de capital político. Ele está acumulando capital político. Se isso vai ser transferido em voto, vai depender da imagem, da capacidade do presidente de mudar a sua imagem perante o eleitor. O copo estava muito vazio para o presidente Bolsonaro. Muito. Agora encheu. Mas a imagem dele continua sendo uma imagem vai conseguir tomar com maior rejeição
do que os outros candidatos. Eu ia fazer uma brincadeira que esse capital político valia Pix, não. Mas ao que tudo indica, não. E tem um ponto importante dessa pesquisa de desemprego, que é mais um dado que acaba com a síndrome dos 2 dígitos, né? A inflação estava em 2 dígitos, o desemprego estava em 2 dígitos, a quantidade de pessoas desempregadas em 2 dígitos. Agora, por enquanto, em 2 dígitos, a taxa de juros. Essa vai continuar alta mais tempo. E eu acho que esse também, de repente, pode ser algum freio na medida em que as pessoas tomam crédito. Dando uma travadinha na economia, né? A Stephanie Alves ocupou seu lugar enquanto você veio para cá. Thaís, posso voltar? Você Vamos deve voltar. conhecer Até já. aquela frasezinha que diz assim, ó, saiu no vento, perdeu o assento. Você que é de Minas, Barra Eu não fui para Portugal, mas eu também não quero perder meu lugar. Então vem para cá, minha querida, o assento é todo seu. Mas deixa eu trazer um outro elemento aqui também para a gente, né, jogar aqui pro nosso timaço. Tenho certeza que eles vão conseguir, né? Mentes tão brilhantes, que é a série de sabatinas que nós estamos fazendo aqui na tela da CNN também. Ontem foi a vez do candidato do Novo à presidência, Felipe Dávila, conversar com William Vac. Ele foi o segundo entrevistado do WW Especial Presidenciáveis. A gente destaca aqui para vocês alguns dos pontos altos dessa entrevista. Uma delas em que ele nega a possibilidade do partido dele apoiar qualquer outro candidato que vá ao segundo turno. Vamos ouvir. Não, de jeito nenhum. Não tem a menor chance do meu partido apoiar nenhuma candidatura. Por uma razão muito simples. Nós somos um partido baseado em valores e princípios. Valores e princípios da defesa do Estado de Direito democrático, das liberdades individuais, da economia de mercado. E nenhum desses candidatos vão defender esses valores. Nós vamos para a trincheira da luta da democracia. Bom, falando em segundo turno, vou jogar a bola aqui de novo para o Rafael Cortez. É possível, Rafael Cortez, o Novo não apoiar nenhum outro candidato, nenhuma candidatura que vá para segundo turno? Faz sentido essa afirmação do Felipe Dávila ou é daquelas que a gente vai exibir aqui dizendo, olha... Não, acho que faz todo sentido, né? O Novo tem um discurso, tanto do ponto de vista político, mas acho que especialmente econômico, que colocam, sob essa ótica, Lula e Bolsonaro mais ou menos no mesmo barco. Né? E acho que então a tendência de fato é essa. A gente olha o comportamento político não só do Luiz Felipe, mas de todos os outros candidatos do Novo ao redor do país, é sempre muito forte a oposição, seja Lula, seja Bolsonaro. Então, de fato, mesmo olhando regionalmente, não faz sentido um apoio mais explícito. O que acho que é importante é a gente pensar em que medida essa fala do Novo é uma fala específica ou, eventualmente, os outros candidatos que não forem a esse provável segundo turno, como é que eles vão se posicionar. Então, acho que vale uma reflexão tanto para Ciro quanto para Simone Tebet. Porque, ao fim e ao cabo, se ninguém se posicionar, fazer essa escolha na polarização, tem uma tendência disso facilitar a vida do Lula, que deve chegar ao final do primeiro turno em primeiro lugar, e aí os candidatos não vão, digamos, ajudar o eleitor a se definir. O eleitor vai ter que se definir de forma mais espontânea se repetir essa neutralidade entre aqueles que não forem para o segundo turno. Essa é o tipo de manifestação também, né, Boris, que marca uma posição, olha, não vem para o meu lado que essa paquera não cola. Eu acho que ele está apostando no futuro, num futuro distante. Ele sabia que não ia ganhar a eleição, sabia que ia ficar mal colocado nas pesquisas, mas ele aposta num quadro diferente de comportamento da economia, um quadro diferente em termos éticos. Quer dizer, ele está jogando para o futuro. Eu acho que ele derruba todo esse posicionamento dele, que é uma promessa do diferente, se ele aderir a qualquer candidatura no segundo turno. A não ser que ele queira praticar um suicídio político, ele deve se manter absolutamente distante de qualquer candidato no segundo turno.
Bom, e aí, né, Rafael Colombo, joga para quem você quiser, tem também isso dos principais candidatos, né, os principais polos até aqui, deixa eu chegar mais pertinho de você, os principais polos até aqui estarem nessa característica de brigar por votos entre si, né, um tentando tirar votos do outro, e aí nisso há uma aposta de que eles vão partir para briga mesmo, né, assim, para tentar aumentar o nível de rejeição entre os eleitores do adversário. É isso aí. Bom, e, né? Cá entre nós, né? O apoio do Novo, existindo ou não existindo, cá entre nós, do ponto de vista eleitoral político, não vai fazer grande diferença assim para ninguém, né? O fato é esse, 1% dos votos e um partido muito alinhado ao bolsonarismo, né? Especialmente nas pautas econômicas, como o professor Cortez lembrou aqui. Tem gente que diz que é o bolsonarismo com grife, né? Deixa eu conversar com a Basília e com o Uribe, porque eu quero saber de vocês se vocês conseguiram apurar alguma coisa, capturar alguma impressão sobre um dado levantado pelo Felipe ali, que é o seguinte: por que é que a avaliação do governo está melhorando em região, em gênero, em idade, em faixa salarial, e o presidente não capitaliza isso? Parece uma coisa descolada, o governo e o presidente. Vocês têm alguma coisa a respeito disso? A questão ali é bem pessoal, né? Os eleitores conseguem ter uma boa relação, uma boa avaliação sobre o governo. A gente vê que é a melhor avaliação do governo de 1 ano e meio para cá, mas quando a pergunta é sobre Jair Bolsonaro, não sobre o governo Bolsonaro, a mesma percepção não se traduz em votos. Então, a presença, né, a influência do presidente Jair Bolsonaro é negativa para ele mesmo na hora de aquisição de votos, né, de consideração mais positivas junto ao eleitorado. O eleitorado está vendo que o governo pagou auxílios, tanto para caminhoneiros, taxistas, o próprio reajuste no Auxílio Brasil, mas isso não significa voto. Pelo menos não até aqui, faltando um mês para estas eleições. Mas só para continuar nesse papo aí sobre Minas Gerais, de fato o Novo, ele não faz muita diferença para a base aliada de nenhum governo, porque é uma bancada muito pequena, né? É um partido novo, literalmente falando. Tentou as eleições com o João Amoedo, agora está com Felipe Dávila, mas a gente tem aí como palco da sigla Minas Gerais. Então, há sim uma questão estratégica importante, porque o partido comanda o segundo maior colégio eleitoral brasileiro e que é o fiel da balança, o que faz diferença para a soma de votos à presidência da República. Aquele candidato que vence em Minas, historicamente, vence nacionalmente também. Ali, Romeu Zema optou por uma candidatura independente, né, se descolou do bolsonarismo para conseguir construir a própria candidatura. Mas, eventualmente, numa eleição de segundo turno, se ele vencer mesmo em primeiro turno ao governo local, eventualmente numa eleição à presidência da República em segundo turno, é o tipo de contato, é o tipo de apoio do qual o presidente Jair Bolsonaro correrá atrás. A gente lembra que Minas Gerais tem uma negociação direta com o governo federal quanto ao pagamento das dívidas, né? Já foi autorizado aí pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo de outros estados, como o Rio de Janeiro, a fechar aquele pagamento especial. A Herédia que fala mais pontualmente disso, ela entende tudo de economia, né? Mas quando a gente fala de renegociação das dívidas, aquele programa especial de pagamento das dívidas, Minas Gerais também terá isso junto à União. Recentemente, Zema esteve aqui em Brasília para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Então, quando o assunto é eleição em Minas, o Zema está indo sozinho, cabeceando, né, as bolas aí e conseguindo se sair bem. Mas quando o assunto é institucional, ele está aqui, em Brasília, conversando com o presidente Jair Bolsonaro, por isso que auxiliares do presidente dizem que é uma pessoa que vai exercer apoio importante no eventual segundo turno das eleições à presidência da República. Então, neste aspecto, o Novo tem seu quê de importância. Só tem um aspecto, né, Uribe, que assim, a eleição em Minas... até esse momento, provavelmente vai ser definido em primeiro turno, né? E aí, no segundo turno, o Zema vai estar em casa, né? Ele vai só sair de lá se ele quiser, né?
É aí que mora o perigo. É justamente por isso que o Palácio Planalto está torcendo, fazendo figa, rezando para Nossa Senhora Aparecida para jogar para o segundo turno. Porque se for no primeiro turno, rei morto é rei posto. A possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva vencer as eleições faz com que Zema já vá para uma atitude de tentar renegociar a dívida com o novo presidente. Por isso que o Palácio Planalto quer uma disputa de segundo turno, porque obrigaria Zema a apoiar e dar palanque para Jair Bolsonaro. Lançou-se Carlos Viana, senador do MDB, agora do PL, de Jair Bolsonaro, para tentar realmente dividir votos de Zema e lançar para o segundo turno. O problema é que Carlos Viana pontuou na última pesquisa IPEC, divulgada ontem, 3%. Então é um percentual muito baixo para jogar essa disputa para frente. Bom, já vou voltar ali para o outro ponto do nosso estúdio agora. Quero voltar a conversar com o Felipe Nunes, está aqui com a gente hoje. Felipe, você traz essa pesquisa com alguns recortes muito interessantes. Já vou puxar o carretel da linha que a gente deixou lá atrás com a Basília Rodrigues, mostrando o crescimento do número de eleitores que se informam através das redes sociais, né? Fernando Nakagawa está aqui também, tem propriedade para falar sobre esse assunto. A gente viu essa pesquisa já com as primeiras sabatinas do Jornal Nacional, ainda não tem o recorte depois do primeiro debate, primeiro confronto entre os presidenciáveis na televisão, mas já as sabatinas do Jornal Nacional. Ainda assim, o eleitor está aqui na televisão e está aqui no celular. E isso é uma tendência. Então, Stephanie, eu queria esclarecer esse ponto que é importante. E hoje, ao longo do dia, a gente vai publicar alguns recortes especiais sobre o efeito das sabatinas e das entrevistas, em especial da entrevista no Jornal Nacional. Teve uma audiência muito grande, então a gente resolveu fazer um estudo específico sobre isso, já convidando as pessoas a prestar atenção. À tarde a gente deve soltar esses números. Mas todos. Stephanie, o relevante aí é que há um fenômeno novo que a gente não pode ignorar, que é o da complementação da TV com as redes sociais. As pessoas hoje estão consumindo conteúdo produzido pela televisão, mas elas comentam, debatem, sentem a temperatura olhando para como seus amigos no WhatsApp falam, como é que a sua família discute esses assuntos nas redes sociais, seus amigos. Ou seja, esse efeito é combinado, né? Um elemento complementa o outro. É o efeito do que a gente chama de política pop, da política do entretenimento, em que você está em busca de não só informação, mas também de se entreter com o que está acontecendo. A pesquisa, acho que a Basília trouxe isso, muito atenta, como sempre. Nessa pesquisa, a gente percebeu um salto do percentual de pessoas que diz que nessa eleição vai se informar sobre política nas redes, quase no mesmo patamar da televisão. Essa é uma mudança de paradigma. Felipe, nas últimas eleições a gente já viu um fenômeno parecido, né? O presidente Jair Bolsonaro com pouquíssimo tempo de televisão, mas nas redes sociais ecoava bastante, né? O que ele dizia, o que os seus apoiadores diziam. Para essas eleições, quem se dá melhor diante desse cenário? Agora do eleitor ali atento à telinha também. Nas nossas pesquisas, nessas que a gente tem publicado, né, Genial Quest mensal, o eleitor que está mais atento à rede social vota muito mais em Bolsonaro do que em Lula. Enquanto que o eleitor que se informa pela televisão vota muito mais em Lula do que em Bolsonaro. Ou seja, está aí uma notícia positiva, como muito bem ressaltou Basília, para o presidente. Se a disputa se der, né, nas redes, o presidente tem vantagem significativa. E o ex-presidente Lula trouxe André Janones como sendo um ativo nessa frente. Pode alterar esse jogo de forças? Um dos efeitos que a gente mediu nessa pesquisa foi exatamente o percentual de gente que conhece, que sabe, que se informou sobre a ideia de que o auxílio vai acabar em dezembro. Todo mundo acompanhou, a CNN deu muito bem esse assunto em primeira mão. A live do ex-presidente com o Janones falando do assunto. A pesquisa mostra que o assunto, essa ideia de que o eleitor... as pessoas não estavam informadas de que o auxílio ia acabar em dezembro, e o Janones teve papel fundamental em trazer essa informação, essa polêmica, e misturar ali o meio de campo. Eu acho que isso foi fundamental. Perfeito, análise. Jogo para você aí, Rafa. Aliás, eu queria só pegar esse gancho do Felipe, que está falando sobre o Auxílio Brasil, e trazer aqui para o Leandro e para o Molica. Há esse argumento, né? O deputado André Janones, desde que desistiu da candidatura, tem sido muito frequente nas redes sociais, lembrando que o auxílio de 600, segundo o governo Bolsonaro, termina agora em dezembro. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai continuar, mas hoje chegou o orçamento ao Congresso com R$400. Que efeito vocês acham que isso pode ter nesse aspecto lembrado aí pelo Felipe, essa insegurança das pessoas? Olha, ele está falando 600, mas até agora só garantiram 400, Leandro?
Olha, Colombo, a gente tem o presidente Jair Bolsonaro agora se esforçando para dizer que dá para conversar com o Congresso e ajeitar para colocar R$600 a partir do ano que vem. Mas é um efeito que a gente percebe, o presidente Jair Bolsonaro tem falado, batido muito nessa tecla de que não vai acabar com o auxílio de R$600 e é um efeito, acho que como o Naka colocou, na entrada do Janones. E até tem um dado que dá para uma dimensão disso, né? Tem um dado da pesquisa Quest de hoje, porque foi perguntado sobre a responsabilidade do aumento de R$400 para R$600. E quando a gente olha para a pesquisa anterior, de 15 dias atrás, o presidente Jair Bolsonaro era apontado ali por 57% dos entrevistados como responsável por esse aumento. A pesquisa de hoje mostra que esse número caiu para 51% e há um crescimento do número de pessoas que apontam o Congresso Nacional como responsável por aumentar o auxílio para R$600. Sai de 9% para 16%. Me parece que pode ser um efeito da entrada do André Janones, né? Porque ele tem um alcance muito grande nas redes sociais, sobretudo no Facebook, e tem batido muito nessa tecla de quem colocou o Auxílio Brasil no valor de R$600 foi o Congresso Nacional. Esse é um dado que me parece importante, como também me parece interessante, acho que os colegas também já trataram um pouco disso, o fato do derrame de dinheiro da PEC dos auxílios não ter produzido um efeito no eleitorado mais pobre, que foi esse eleitorado que o presidente Jair Bolsonaro buscou, mas tem um cenário de estabilidade. O ex-presidente Lula continua liderando nesse segmento da população que ganha ali até 2 salários mínimos, que são naturalmente beneficiados pelo Auxílio Brasil, apesar do conhecimento do programa, apesar do conhecimento de que foi o presidente Jair Bolsonaro ali que patrocinou a medida, como o Felipe colocou, há uma avaliação de que foi, enfim, tarde demais, só para tentar ganhar a eleição e reverter esses votos mais pobres. E aí, Molica? Não, é aquela história, como diz na tradição do jogo do bicho aqui no Rio, vale o escrito, né? Vale o escrito. Vinha lá impresso no talãozinho, vale o escrito. E aí, o que está escrito na proposta de orçamento para o ano que vem é que o Auxílio Brasil vai voltar a ser de R$400. Aí o presidente Bolsonaro tenta dar uma rebolada, diz que não, que ele vai usar o dinheiro da venda das estatais, mas em tese o dinheiro de venda das estatais não pode ser usado para pagamento de despesas correntes, né? Aquelas despesas que se prolongam ao longo do tempo. Então ele não deu ainda uma explicação, já que ele vai manter em 600, porque o seu governo mandou para o Congresso uma proposta de 400. Isso cria uma confusão ali na cabeça das pessoas, né? E outro ponto interessante é que a pesquisa também perguntou que com o aumento do Auxílio Brasil, se isso fez aumentar ou diminuir as chances de votar em Bolsonaro. E a maioria botou que diminuiu, né? 35% disseram que o aumento do Auxílio Brasil fez com que essas pessoas diminuísse a chance dessas pessoas votar em Jair Bolsonaro. E só 22% disseram que o aumento fez com que suas chances aumentassem. Agora, um ponto que eu queria ressaltar muito, eu já tinha falado isso ontem, mas a Quest reforça isso. A Quest já vinha apontando que Lula ganhava nesse segmento de 2 a 5 salários mínimos. Bem, a classe média, né? Foca muito ali na classe média brasileira. Já a pesquisa do IPEC diz que o Lula virou. Estava perdendo nessa faixa e ganhou. Ontem eu conversei com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e ela comemorou muito esse dado dessa virada do PT, segundo o IPEC, nas pessoas entre 2 a 5 salários mínimos, e hoje deve estar mais feliz ainda com a ampliação da vantagem do Lula nessa faixa de 2 a 5. Porque na eleição passada, em 2018, essa classe média foi fundamental para a vitória do Bolsonaro. O Haddad ganhou. As pesquisas mostravam que ele ganhava entre os mais pobres, até 2 salários mínimos, mas perdia de goleada. A pesquisa do Ibope, às vésperas do segundo turno, no dia 27 de outubro, deu que Bolsonaro tinha 55% das preferências contra 33% das preferências de Haddad entre as pessoas que ganham de 2 a 5 salários mínimos. E agora, a pesquisa Quest mostra que o candidato do PT, Lula, tem 41 a 35 nessa faixa. E essa é uma faixa muito importante, é aquela faixa que está ali no meio da sociedade brasileira. Ela é menor
do que o número de pessoas que ganha até 2 salários mínimos, né? Mas ela é muito relevante. Então, esse dado, essa média da classe média de 2 a 5 é algo que foi muito comemorado pelo PT, eu falei com a Gleisi Hoffmann, repito, e é algo que aponta por uma estabilidade do PT. Essa classe que conversa com os dois lados, essa classe média que conversa com os mais ricos e muitas vezes recebe uma influência dos mais ricos, mas também conversa muito com os mais pobres. É um fator de estabilidade visto pela campanha do PT. Com vocês. Agora, aqui no Arena, a gente tem informação, tem opinião, tem análise, contextualização e tem muito bastidor também. Eu sei que o Uribe tem bastidor a respeito do auxílio emergencial, do envio do orçamento prevendo R$ 400 para o ano que vem pelo governo Bolsonaro. O que é que você tem para a gente, Uribe? Olha, tá saindo até fumacinha no Ministério da Economia, porque estão quebrando a cabeça para tentar fazer algum tipo de sinalização de que o governo federal não desistiu do Auxílio Brasil de R$ 600. Agora a questão é estar no papel, estar na lei orçamentária anual, que será enviada hoje, ou apenas no discurso. Foi marcada, então, uma entrevista coletiva com técnicos do Ministério da Economia para tarde, durante o envio da LOA. E aí a questão é, se no texto da LOA mantém os 400, que essa é a tendência, porque o impacto para 600 seria de mais ou menos 60 bilhões. E Esteves Colnago, que é o secretário do Tesouro Nacional, já disse, não há espaço orçamentário neste momento. Mas os técnicos do Ministério da Economia agora tentam sinalizar no próprio texto da LOA que, caso haja espaço orçamentário, receitas extras, aumento de arrecadação, como disse o Molica, as desestatizações ou até mesmo a possibilidade de vinculá-la a uma reforma tributária, que há uma predisposição do governo federal de conseguir chegar a R$ 600. Então, a grande ideia agora, neste momento, é tentar combinar com os russos, ou seja, tentar dar uma sinalização para a população, já que o governo federal tem perdido a queda de braço de convencer a população mais carente de que o benefício será de R$ 600, de que a promessa não foi rompida. Mesmo que você mantenha os R$ 400 previstos na LOA, o texto pode indicar no seu início que há uma predisposição. Se não tiver no texto, pelo menos na entrevista à imprensa destes secretários do Ministério da Economia. A questão é que o PT já está preparado para dizer que uma coisa é o discurso, outra coisa é o texto da LOA. E a tendência é que o texto da LOA mantenha os R$ 400. Uma preocupação entre os analistas do mercado também, e é interessante porque há uma trégua do mercado que já entendeu que durante esse período eleitoral não vai aparecer nenhum projeto detalhado de como o governo que vencer, o presidente que vencer a eleição, vai pagar, porque para Lula o desafio é o mesmo. A diferença é que o presidente Bolsonaro, no cargo de presidente, tem que seguir a lei. O teto de gastos está furado, está bambo, está enfraquecido, mas ele continua valendo. A lei de responsabilidade fiscal, que impede a criação de uma despesa se não tiver uma receita garantida, também está valendo. Então, a tentativa de colocar uma mensagem ali quase que lateral ao documento é um pouco para desviar essa institucionalidade que não pode ser quebrada de um ano para outro. Aliás, é vantagem para o presidente que concorre à reeleição usar a máquina a seu favor e é desvantagem ter que promover a aprovação de um orçamento de um ano que ele pode ou não estar na cadeira no ano seguinte da reeleição. O que está claro, ontem, por exemplo, um dos secretários do Paulo Guedes, na entrevista que davam e explicavam o resultado de agosto, disse que o Tesouro Nacional, o governo pensa em criar uma nova meta, que vai respeitar o teto de gastos, mas se a dívida cair, gasta um pouco mais. Quer dizer, há pílulas de ideias, mas não há detalhes e nem ainda o arcabouço legal mesmo. Como é que vai se dar isso? Onde é que tem que mexer na Constituição? Vai mexer na lei de responsabilidade fiscal, mas em que ponto dela? Qual é a flexibilidade? E, no final das contas, qual é a âncora, né? Porque senão o navio desgarra. E aí, Boris? Senti? Eu acho muito difícil politicamente não ser mantida a promessa, tanto pelo Lula como pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma vantagem. Acho que foi você que colocou ontem. Ele já está pagando. Então, a promessa dele está, de alguma maneira, promessa. O efeito de que ele paga se estende, se ele for eleito, a continuidade disso. Ele ganha credibilidade. Eu acho
que vai ser feito um arranjo. Qualquer arranjo, eu acho que o Congresso vai colaborar, ninguém no Congresso vai votar contra essa possibilidade dos R$600. Eu acho que, feliz ou infelizmente para o país, os R$600 serão mantidos. Agora, hoje, as colunas de alguns jornais, eu acho que a Mônica Bergamo, na Folha, traz uma novidade. Eu acho que é um balão de ensaio, que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, poderá ser o ministro da Economia se Lula for eleito. É um anestesista. Sim. É um anestesista, uma boa situação profissional que ele tem, uma boa promessa de um anestesista no Ministério da Economia. Agora a nossa economia está precisando de vitamina, né? E não de anestesia agora, né? Boris, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais com o professor Rafael Cortez também, porque a Stephanie está chamando lá no outro canto da nossa arena aqui. Boris Casoy arrancando o sorriso com essa análise pontual. Mas uma coisa interessante, Stephanie, é que no mercado financeiro, muita gente de fato está trabalhando com essa hipótese de, em caso de vitória do ex-presidente Lula, o ministro da Economia ou ministro da Fazenda, como era no governo do PT, já foi, né? Seria um político. Há muita gente que está com este cenário, essa possibilidade. Bom, Nakagawa trazendo aí também a visão do mercado. A gente vem falando da pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, né? Trouxemos aí para você o cenário em primeiro turno, mas, Felipe, me corrija se estiver errada, vai apontando uma tendência maior para segundo turno agora, né? Então a gente já traz também os cenários. Vamos trazer antes os dados da pesquisa para segundo turno. Olha só, aqui na tela pra gente. O ex-presidente Lula, do PT, tem 51% das intenções de voto em segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 37%. Brancos, nulos, não vou votar, somam 9%. E os indecisos, 4%, essa é a pesquisa para segundo turno. Só trazer aqui, né, que a gente é obrigado a fazer, a pesquisa foi registrada, protocolada na Justiça Eleitoral, sob o número BR 00585/2022. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Felipe, aqui, pouquíssima movimentação desde as últimas pesquisas, aliás, as duas últimas pesquisas do mês de agosto já, né? 51 era 38 na última pesquisa do Jair Bolsonaro. Tem oscilações aqui dentro da margem de erro. Dentro da margem de erro. Felipe, eu queria que você trouxesse essa análise para a gente. Estamos aqui há 31 dias das eleições. São movimentações dentro da margem, mas a gente vai vendo um achatamento dessa distância, né? Mais importante do que isso, Stephanie, a gente até aqui falou muito sobre as questões da racionalidade da eleição, ou seja, o efeito que a economia tem sobre as intenções de voto. Eu queria aproveitar o quadro de segundo turno para falar sobre outro aspecto que a pesquisa também mensura, que é o aspecto da afetividade. Vou explicar o que é. Essa é uma eleição, como todo mundo já sabe, que parece um cometa Halley, passa de vez em quando na Terra, que é 2 presidentes se enfrentando, né? Isso é raro no mundo inteiro, não só no Brasil. Quando 2 presidentes se enfrentam, o que está em jogo é quem merece a segunda chance, porque ambos já tiveram a primeira chance. Sim. Então, quem vai merecer a segunda chance do eleitor? Nessa pesquisa, o Bolsonaro está próximo de 44, 43 pontos de gente dizendo que ele merece a segunda chance e Lula 53% dizendo que ele merece a segunda chance. Ou seja, nesse quadro, Stephanie, a gente está vendo que Lula continua com vantagem, por isso ainda vencendo no segundo turno, né, essa distância, mas apontando no sentido de que o Bolsonaro pode crescer mais. Afinal de contas, as intenções de voto dele hoje estão menores do que o percentual de gente que diz que ele merece uma segunda chance. E o que pode ser mais interessante ainda para a gente apontar num cenário de aproximação que pode vir, Stephanie, é que quando a gente pergunta para o eleitor, você tem mais medo do quê? Medo é um indicador importantíssimo em eleição, porque tem a ver com rejeição. Você tem medo da continuidade desse governo ou você tem medo da volta do PT? E o que a gente vê nesta pesquisa é que está mais ou menos estável esse indicador, mas muito mais próximo do que as intenções de voto. Ou seja, Stephanie, na minha avaliação, a gente caminha por um primeiro turno mais achatado, mais próximo entre Lula e Bolsonaro, mas essa diferença vai aumentar no segundo turno. Por quê? Porque o voto de Ciro e o voto de Tebet
fundamentalmente, ou quase que majoritariamente, vai para Lula no segundo turno, o que explica essa vantagem. Mas aqui. Sobre essa ideia de segunda chance, isso quer dizer que vai vencer na urna em outubro quem vender a ideia de uma esperança de um amanhã melhor e não do que foi feito até agora? Essa é uma eleição de 2 presidentes que já tiveram a oportunidade de fazer algo. Lula acertou e errou, Bolsonaro acertou e errou. Os dois tiveram sua chance de acertar e errar, e o eleitor sabe disso. Então, na urna, na minha avaliação, tanto quanto a questão econômica, tanto quanto esses indicadores que a gente discutiu, vai pesar aquilo que para o eleitor é quem vai, de fato, ser capaz de resolver o meu principal problema, que hoje é a economia, para quem eu vou dar essa segunda chance. Isso é um indicador que a gente tem que acompanhar daqui até o final dessa eleição. No fundo, se resume a isso, né? Quem comunica melhor com o coração do eleitor. Muito bem, vamos falar um pouquinho com o professor Rafael Cortez. Professor, esse cenário aí de segundo turno mostra que o ex-presidente Lula fica com, pelo menos por enquanto, né, a maior parte dos votos daqueles que eventualmente não votaram nele, né, procuraram Ciro, Tebet ou não votaram em ninguém, na comparação com o presidente Bolsonaro. E aí vem o presidente Bolsonaro com uma estratégia que ele já desenhou desde o início do debate da Band, ele começa a recuperar a Operação Lava Jato, o depoimento do Palocci. Ele, ao mesmo momento em que dá aquela declaração já preparada no debate, dispara nas redes sociais o trecho com o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, falando o que Bolsonaro disse contra Lula no debate. Ou seja, tem uma estratégia aí também, claro, né, de aumentar a rejeição ao PT e aumentar a rejeição ao ex-presidente Lula, recuperando os casos de corrupção da gestão do ex-presidente Lula. Esse é o caminho para o presidente Jair Bolsonaro? É possível que ele não consiga reduzir a rejeição a ele, mas ele pode ser beneficiado aumentando a rejeição do adversário ou não necessariamente? Em tese sim, né? Em tese sim, Rafael. Eu acho que o desafio aqui é que tem uma espécie de uma contradição nessa estratégia que você mencionou do presidente Bolsonaro. Em boa medida, essa necessidade de ter que desgastar o adversário, e sobretudo um adversário que tem um grau de popularidade muito alta, é que isso quase vai contratando rejeição adicional. Porque vai por alguns caminhos que são caminhos tortuosos para determinados segmentos ouvirem. Por exemplo, a gente mencionou aqui a questão feminina, da maneira como isso é colocado no debate. Então, uma parte dessa estratégia, eventualmente, pode até ganhar marginalmente um bom desempenho em termos de rejeição, mas possivelmente está contratando que esse voto, que não é Lula nem Bolsonaro, vá majoritariamente para o Lula ou, eventualmente, vá no branco e nulo, o que também beneficiaria... Mas ele não pode recriar aquele ambiente de 18? Isso é... Eu acho pouco provável. Eu acho que a resposta para isso vai passar pelo que a Thaís entende bem, que é a economia. Ela, inclusive, chamou atenção numa passagem, dizendo, olha, o mercado, de alguma maneira, colocou o pé no freio, dizendo, olha, não dá para esperar muita outra coisa de bom aqui da eleição, não vamos precificar um risco tão alto. Então tem uma dissonância, se a gente reparar, entre análise fiscal, tudo isso que a gente vai falando, e olha para o mercado e está essa mil maravilhas, assim, é muito dissonante. Eu acho que é isso que pode ajudar o presidente, é o comportamento econômico e aí também facilitando um discurso político. Se a gente olhar um tempo atrás, a ideia é que a economia ia ser muito pior. Em parte essa eleição é mais apertada porque a economia está melhorando e está surpreendendo positivamente. E acho que até isso tem muito a dizer no seguinte sentido, até onde vai essa paciência, né? O que os agentes do mercado estão esperando para eventualmente dar um gatilho para risco maior ou vão permanecer isso até o final da campanha? Acho que tem um pouco do que já está contratado, viu, Rafael? Já está contratado que o arcabouço fiscal vai ter que mudar, né? E já está precificado que a melhora fiscal, a melhora da economia, o fim da síndrome dos 2 dígitos, está garantido para 2022, não está garantido para 2023, né? Só olhar o que está acontecendo, essa câmera aqui, só olhar o que está acontecendo com a previsão para o crescimento da economia, por exemplo, 2% para esse ano e menos de 0,5% para o ano que vem. Então,
Então, diante de uma incerteza global tão grande, porque o mercado brasileiro tem andado muito colado ao que está acontecendo lá fora, acho que tem uma busca do equilíbrio aí entre o que é razoável esperar para tomar risco agora no Brasil, enquanto tem uma incerteza muito grande lá fora, inclusive com aumento de custo capital lá, e como cobrar no dia seguinte, como cobrar do novo governo, do novo presidente, qual vai ser a medida. O que já está contratado é que o arcabouço atual não vai funcionar mais. Ninguém mais espera que as regras sejam mantidas como estão, até pelo que o Boris colocou aqui, que os R$600 vão ter que se manter, as desonerações vão ter que se manter, o reajuste do imposto de renda, se ele não for feito, pelo menos minimamente, as pessoas que ganham a menor renda no Brasil vão passar a pagar imposto de renda, quer dizer, isso não faz sentido. Então tem uma mudança que faz sentido, que o próprio mercado, mesmo aqueles mais liberais, vamos dizer assim, já entenderam que vai precisar ser feita. A questão é a conta. Ontem, acho que eu citei aqui, não sei se foi aqui ou no live, um estudo do Gabriel Barros, que é economista-chefe da Rio Asset, que ele fez uma analogia, Boris, muito interessante. Ele recorreu ao URV para dizer, olha, nós precisamos de uma URV fiscal. Ou seja, o Brasil precisa pensar num modelo, o novo governo precisa pensar num modelo em que a transição dessa regra que não funciona mais, ela vai precisar ser previsível, ela vai precisar contar com a adesão da sociedade, como foi ao URV na época da implantação do Plano Real, entendeu, Rafael? Então, acho que é mais ou menos esse o contrato pré-assinado. Inclusive, o Boris citou numa passagem bem pontualmente, de eventualmente o mercado trabalhar a ideia com o Alckmin sendo ministro da Economia ou da Fazenda. Então, a despeito da sua profissão, se isso se materializar, provavelmente teremos champanhes abertos se eventualmente nesse cenário do Lula ganhando. Seria um nome que cairia muito bem para o mercado. Lembra quem seria o ministro da Fazenda de Alckmin? Aí eu queria fazer uma pergunta para o Boris. Boris, né? É conveniente colocar o vice como ministro da Fazenda? Como é que você demite o vice do Ministério da Fazenda? Eu acho que a situação em que o Lula está colocado nesse momento recomenda, se isso é um mal, dos males o menor. Quer dizer, o Geraldo Alckmin seria uma boa surpresa para o mercado. E não seria nenhuma agressão. Quer dizer, certas áreas do PT vão resistir, que imaginam que a gente vai caminhar para uma economia totalmente estatizante. Lembram que o Joaquim Levy sofreu quando foi ministro da Economia ou da Fazenda na gestão Dilma, né? Mas era outro momento. Né? Não, era outro momento e quer dizer, o Joaquim Levy recebeu uma missão e, na verdade, ele foi boicotado. A missão dele, ele desenvolveu até com qualidade a proposta que era até uma proposta do Lula. Eu não vejo o Lula, eu vejo o Lula calminho, se ele for eleito. Eu não vejo nenhuma atitude agressiva. Agora eu pergunto, a gente está falando de mercado, será que a população que vai votar é sensível a tudo isso? É sensível ao supermercado. Não ao mercado. Exatamente. Né? Quer dizer, não há que a população, não, vamos ver o orçamento do ano que vem. A LOAS. Está colocado no orçamento, não está colocado. Não, o professor falou em R$600, o Bolsonaro falou. Como? O Lula falou também. Quer dizer, tem um gap aí, uma distância muito grande entre o que nós estamos falando e analisando e a cabeça da maioria dos eleitores. O que o eleitor olha? Cadê o meu? Cadê o meu na economia? Eu vou poder continuar abastecendo o meu carrinho enfim, para onde vai minha conta de luz? É mais simples. E é uma questão psicossocial. Que carro pega? O que a população vai querer naquele instante? Depois tem uma teoria que eu gosto, que são as ondas sucessivas que se criam, né? O que pega, que carro pega e as ondas sucessivas que acabam consagrando o voto. É a teoria da pedra no lago, não é isso? Você joga pedra e ela vai formando ondas.
Isso. Não, em 2015, né, que eles lembraram aqui agora, 2014 era um ano que o desemprego estava em 6%, os preços estavam baixos, estavam com controle de preço do combustível, da luz, do dólar, até os juros estava segurando, e 2015, de repente, a conta de luz subiu 50%, 60%, em alguns estados chegou a subir 80%. Então, foi o chamado estelionato eleitoral, né, porque passou o dia seguinte aquela propaganda que era a Marina Silva com o Banco Central Independente tirando a comida do prato das pessoas, virou a realidade da própria presidente Dilma Rousseff, que demitiu Manteiga pela imprensa, né? E chega Joaquim Levy, um outsider completo. Então, acho que o Boris toca no ponto essencial. Eu costumo dizer, viu, Boris, Banco Central bom, Ministério da Fazenda bom, é aquele que ninguém nem sabe onde fica, nem quem é o nome de quem está lá. Pois é. E aí, Stephanie? E aí? Bom, vou passar a régua aqui nessas discussões sobre segundo turno. Uribe quer falar? Não, antes de eu passar a régua, pediu a vez, falou, hein, Uribe? Só uma observação, ele está falando de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin provavelmente vai ter algum cargo ministerial, provavelmente o Ministério da Agricultura. Me disseram, uma fonte petista me disse há alguns dias que gato escaldado tem medo de água fria. Deixou-se um vice decorativo que acabou aí articulando o impeachment. Então que Lula não vai cometer o mesmo erro e vai dar alguma função para Geraldo Alckmin. Não no Ministério da Economia, mas pelo menos no Ministério da Agricultura. Cabeça vazia é a oficina do diabo, já dizia minha avó, né? Não deixe o vice desocupado, né, Uribe? Sempre trazendo bastidor aqui quentinho pra gente. Vou trazer mais um trecho do que disse ontem o candidato do Novo à presidência da República, Felipe Dávila. Ele foi o segundo a participar do WW Especial Presidenciáveis. E analisou também, falou, né, mais um a falar sobre essa relação aí do Poder Executivo com o Judiciário. Ele criticou aquelas decisões monocráticas, que são as decisões solitárias, né, de apenas um ministro quando não passa pelo colegiado, e prometeu, inclusive, acabar com as sessões da TV Justiça, que são transmitidas, mostrando aí as decisões desses ministros. Vamos ver. Temos de reformar o judiciário. Todo mundo acha que o judiciário é intocável. Primeira reforma, acabar com medidas monocráticas do Supremo. Isso é um absurdo. O Supremo, em qualquer corte do mundo, é um órgão colegiado. É a manifestação de um colegiado. Não é o voluntarismo de uma pessoa. Aliás, as reformas políticas no Brasil têm que acabar com o voluntarismo do presidente do Congresso, do presidente da República e do Supremo. Isso é um absurdo total. Você tem que falar nos autos. Nos autos que o juiz se manifesta. Não é dando entrevista, não é em decisões monocráticas. Então, primeira coisa. Segunda coisa... Proibiria a TV Justiça? Então, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo total. Bom, Molica, Leandro, gostaria de ouvi-los também sobre esse trechinho aí da entrevista que a gente destacou, lembrando que Simone Tebet já tinha participado na segunda-feira da sabatina com William Vac e também, né, mais uma vez, muito incômoda essa relação entre os três poderes. Quando fala de orçamento, fica na mão do legislativo, quando fala naquelas decisões importantes também, as coisas acabam sendo judicializadas demais. Isso é uma preocupação para os pré-candidatos mesmo? Gostaria de ouvi-los, vocês vão na ordem que vocês quiserem, fiquem à vontade. Bem, eu sou mais velho, então vou eu. Eu ia passar para o Leandro, mas ia demorar muito, mas vamos lá. Um pouco mais velho, na margem de erro. O que a Simone Tebet falou foi interessante, essa ideia de estabelecer um mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela frisou muito esse ponto, e esse ponto também que o Felipe Dávila citou. O Supremo, em tese, ele deveria ser uma corte constitucional. E ele acaba fazendo, como foi o caso do Mensalão, né, julgamentos, fazendo um processo, cuidando e para todo o resto da análise de questões constitucionais. Então, quando você trata de um julgamento que tem réus com direito à prerrogativa de foro, e a prerrogativa de foro joga para o Supremo Tribunal Federal, você praticamente paralisa os trabalhos do Supremo para julgar um caso, que não é especialidade, não é a cancha, né? Não é o campo de jogo ideal para aqueles ministros. Imagina, jogar... o julgamento criminal é meio jogo de várzea, né? Aquele negócio ali de canelada, aí os caras ficam com aquela capa toda, até atrapalha o desempenho em campo. Mas é uma boa discussão. Essa proposta aí do Felipe Dávila de não transmitir as sessões, isso muita gente critica, que fala que isso gera vaidade entre ministros, gera ali uma lógica meio de pavão ali para os ministros do Supremo, só que ela tem a ver com a ideia da publicidade da justiça.
né, os processos são públicos, com a óbvia exceção daqueles que correm em sigilo, né, é acaciano isso, mas são públicos. E a televisão é o momento de você que a justiça presta contas à população. Mas, enfim, é boa essa discussão. Né? E como você citou, Stephanie, discutir a questão dos poderes. Tem essa história do orçamento secreto, que é fundamental no momento em que o Congresso Nacional acaba usurpando funções que são do Poder Executivo, que são do Presidente da República e de seus ministros. Então, hoje, boa parte do orçamento está na mão do Congresso Nacional. Lula está se batendo muito contra isso. O problema vai ser tirar da mão do Congresso Nacional o que ele já tem, como o Uribe lembrou outro dia, né? Os caras se acostumaram a comer filé mignon, não vão querer comer carne de frango. E, bem, a população do jeito que está, adoraria estar comendo carne de frango de qualquer jeito. Né? Ô Molica, eu tô conversando aqui contigo, o pessoal deve ter me visto rindo aqui na câmera que a gente está, é porque eu tô vendo um bate-papo ali entre o Uribe e a Basília. Vou perguntar para os dois já se tem algo que eles queiram dividir com a classe. Mas antes, seguindo a regra, vai você, Leandro. Andem na linha aí, meus colegas de Brasília. A Stephanie está aqui, ó, botando a gente, último, né? botando a gente na linha. Aqui. Mas, para além das sugestões do Felipe Dávila, né, que Molica fez uma avaliação para a gente, acho que tem um ponto que me parece maior, no que Simone Tebet disse para o VAC também, no que a gente viu, a própria Simone Tebet abrindo o debate ali da Band, falando sobre a relação entre os poderes, toda hora se volta o tema do orçamento secreto. Me parece que uma das questões desse ano, das eleições desse ano, é ver como os candidatos, e aí inclui até o presidente Jair Bolsonaro, né, que é o incumbente, está buscando a reeleição, mas é uma sugestão de um outro pacto de relação entre os poderes, porque do jeito que está, é difícil de ficar numa situação pior, né? Vários candidatos têm apontado essa interferência de um poder no outro. Ciro já falou isso, Lula já falou isso, Bolsonaro não preciso nem dizer, né? Ele diz muitas vezes que é impedido de governar por conta de decisões do Supremo Tribunal Federal. Não é normal uma democracia ter um presidente que ataque tanto a Suprema Corte e a Corte Eleitoral, como o caso do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem visto isso nos últimos 4 anos, sobretudo a partir de 2020, quando o presidente tenta nomear um diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, Alexandre de Moraes, impede, o Supremo referenda, e daí a gente vê essa escalada de tensão que ainda não podemos dizer que saímos dela. Então, me parece, o Felipe Dávila colocou isso para o VAC também, mas olhando para esse conjunto de manifestações que a gente vai observar na campanha e, sobretudo, a partir de 2023, seja lá quem for eleito, mais uma tentativa de se criar um outro pacto de relação entre o Executivo com o Congresso nas moldes do orçamento secreto. É evidente que o Congresso vai fazer força para que tudo se mantenha como está e que o Congresso aumente ainda mais a sua influência, seu poder sobre a vida federal, né, sobre a vida do país. E com relação ao STF Judiciário, é de fato uma tentativa ali de vários candidatos já falaram na necessidade de você colocar cada um no seu quadrado, né, para que a gente não tenha tanta tensão institucional como a gente tem visto nos últimos anos. E aí, Duplinha, estava vendo esse tricô de vocês, se tem poderes em que não há desarmonia, em que não há desequilíbrio entre vocês dois, né? É um tal de vai você, não, fala você, quem é que traz, afinal de contas? A gente estava fofocando aqui que ontem o Uribe falou da dança da motinha pro Colombo. A câmera até faz um movimento pro Colombo, mas ele não esboça reação nenhuma. Então acho que não houve uma identificação com a música, com o ritmo ainda. Não, agora falando sério, que o Uribe tem notícia. Não, a gente estava falando do papel das primeiras damas, que nós comentamos ontem, que elas devem ter agora, nesses próximos dias, papéis importantes, e a estreia na televisão. Rosângela da Silva, a Janja, mulher de Lula, já apareceu no frame na primeira propaganda de Luiz Inácio Lula da Silva durante o casamento com ele. E a estratégia é suavizar a imagem de Lula, e não só isso. Houve uma percepção na sociedade de que depois de ser preso, Lula saiu da cadeia e poderia ter rancor, e governar o país com rancor. Então é uma estratégia bem elaborada de mostrar que ele até mesmo casou, ou seja, de que ele vem como Lulinha Paz e Amor do diálogo, essa estratégia. E Janja deve estrear essa semana nos palanques eletrônicos, com um discurso focado para as mulheres mais humildes e uma lembrança sobre o período do PT, mais ou menos parecido do que fez ontem Michele Bolsonaro, que foi ao ar para falar com as mulheres pobres do Nordeste sobre a transposição do Rio São Francisco. Sempre importante falar, a transposição do Rio São Francisco começou na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva e
estava mais de 90% pronta quando Jair Bolsonaro a pegou e a concluiu. Mas as pesquisas internas do PL apontam que o eleitor nordestino identifica duas bandeiras com Jair Bolsonaro: Auxílio Brasil e também transposição do Rio São Francisco. Por isso que isto está sendo aproveitado. E a Basília tem mais detalhes a respeito de Michele Bolsonaro. Essa busca pela apropriação de bandeiras, né, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falar da transposição do Rio São Francisco é uma obra já pensada, né, há décadas, mas que teve um avanço durante o governo de Lula, mas Bolsonaro, por uma conveniência do momento, né, pelo momento histórico, a conclusão se deu no governo dele. O que os estrategistas de Bolsonaro dizem é que, apesar disso, ele não tem conseguido se apropriar, de fato, dessa bandeira. Agora que a gente tem cada vez mais cristalizada, polarizada essa situação, há uma comparação de governos. A disputa entre Lula e Bolsonaro impõe uma comparação, uma disputa de governos. O que eles fizeram, tanto Lula quanto Bolsonaro, não é exatamente o que eles irão fazer a partir de 2023, claro, com exceção aí do Auxílio Brasil, que é a pauta quente do momento. Sobre a participação de Michele Bolsonaro, que ontem começou a aparecer, né, aí nas inserções, a gente destacou isso aqui no nosso Arena Eleições. Isso deve se repetir. Foi só a primeira inserção em que, num frame muito rápido, poucos segundos, ela conseguiu linkar o assunto transposição do Rio São Francisco com independência das mulheres, aquela mulher que pode trabalhar, que pode estudar e que é percebida também pelo governo de Jair Bolsonaro. Está aí uma bandeira com a qual o governo não consegue dialogar e muito menos se apropriar delas, políticas femininas, as políticas feitas para as mulheres. E só uma constatação, Colombo, que é a diferença com Simone Tebet, e esse é o problema do machismo estrutural no Brasil. O MDB até pensou em colocar o marido de Simone Tebet, mas há uma avaliação interna que uma mulher candidata a presidente que aparece ao lado do seu marido pode se mostrar fraca ou não capaz de gerir o país. Isso mostra como o Brasil ainda está atrasado nessa mentalidade, porque Hillary Clinton, por exemplo, aparecia ao lado de Bill Clinton. A gente teve Angela Merkel também, que aparecia na Alemanha ao lado do marido. Mas no Brasil ainda há uma avaliação de que uma candidata mulher que aparece ao lado do homem pode mostrar fraqueza e não força. Há mais de 10 anos, há mais eleitoras do que eleitores aqui no Brasil. Então, há mais de 10 anos, para todas estas campanhas, falar do público feminino é algo importante. Só que a gente chega agora em 2022 e ainda tem candidato reeditando o bordão do Paz e Amor. Seja Lula, Ciro Gomes ou o próprio Bolsonaro, acho que essa não cola mais. O que cola é o bastidor que o Leandro Rezende vai trazer para a gente aqui agora sobre a campanha do Ciro, né, Leandro? Vamos lá, Colombo. O que a gente tem de novidade da campanha do Ciro é de que há muito claro dentro ali do comando de campanha de que os ataques precisam ser para Lula e para Bolsonaro, né? O Ciro precisa ficar se alternando disso, porque para poder crescer nas intenções de voto, ele precisa tirar votos dos dois que estão à frente dele. Mas há uma avaliação de que o Ciro, pessoalmente, errou no tom ao colocar uma imagem do ex-presidente Lula no debate da Bandeirantes, uma imagem ali sugerindo que o Lula não teria capacidade físicas para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro. Essa imagem foi postada logo depois do debate da Bandeirantes, foi retirada do ar. Eu conversei com gente do PDT sobre isso. A avaliação interna não foi boa. Carlos Lupe, presidente da Legenda, me disse que a procura por esses votos que sejam de Lula e Bolsonaro, tentar reverter esses votos, que é uma tarefa difícil, mas os dados mostram que tem um eleitor ali que não está, é um número bastante reduzido, mas é um eleitor que está dizendo que vota no Lula ou no Bolsonaro, mas não é tão certo desse voto. Então, a busca por esse eleitor, Colombo, ela precisa ser na bola, foi o que me explicou o Carlos Lupe, ou seja, evitar esse tipo de ataque colocado pelo Ciro na sua rede social, inclusive retirou do ar por conta disso. Nada disso é à toa, porque como Felipe Nunes mais cedo trouxe aqui pra gente, a maior parte dos eleitores do Ciro, num segundo turno, estarão com o ex-presidente Lula. PDT já esteve no governo. Carlos Lupe já foi ministro dos governos do PT. Então, por mais que a relação entre o PDT, Lupe, Ciro e Lula esteja muito estremecida, num eventual segundo turno, num eventual terceiro mandato, muito provável que todo mundo continue caminhando junto. Vai, Molica, 45 segundos.
Não, rápido, é só um detalhe. Primeiro, quando a gente fala em crescimento, eu até toquei nesse ponto aqui dos outros, tem uma questão nessa eleição que é muito fundamental. Lula e Bolsonaro são pessoas, são políticos que despertam muitas paixões. Então é muito improvável. Então você tem núcleos muito duros, tanto de lulistas quanto de bolsonaristas. Esses núcleos têm algo, claro, de racional, mas muito emocional. É muito improvável que algum outro candidato, mesmo que o Ciro cresça, mesmo que a Simone dispare, é muito difícil que eles abalem esse núcleo mais duro de Lula ou Bolsonaro e tire um do segundo turno. Essa é uma aposta. É muito provável que haja um segundo turno, mas muito improvável que esse segundo turno não seja entre Lula e Bolsonaro. 45 segundos, só faltou o meu nome a Enéas para ganhar uma vaga no Partido Nanico e concorrer em 2026, já com o voto o meu. Minha gente, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta, um novo dia, 6h30 da manhã, o Arena a partir das 9, com todo o nosso timaço de analistas, comentaristas e repórteres com informação, análise, pesquisa, agenda dos candidatos e muito bastidor também. A partir de agora, Live CNN com Daniel Adjuto e Marcela Hall. Muito obrigada pela sua companhia, agradecendo aqui também ao nosso timaço. A gente volta a se ver amanhã. CNN, você por dentro de tudo. Tchau, tchau. Até amanhã.